bom ter você aqui comigo. Hoje nós vamos mergulhar em uma das histórias mais ricas do Antigo Testamento, o livro de 2 Reis. Eu acabei de lê-lo e eu sempre fico apaixonada com esse livro, porque ele nos ensina muito. Esse livro, queridos, cobre mais de 400 anos da história do povo de Deus, desde a morte do rei Davi até o cativeiro na Babilônia. É um período marcado por reinos divididos, idolatrias, quedas, mas também por homens e mulheres que permaneceram fiéis. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. É muito importante nós identificarmos na história do povo de Israel cada detalhe e compararmos com a nossa própria vida, com a vida que levamos hoje no dia a dia. E o tema, queridos, da nossa conversa será obediência e fidelidade em tempos difíceis. É uma lição que vamos aprender com Eliseu e Ezequias. Será que você está vivendo tempos difíceis? Será que nós estamos vivendo tempos difíceis? Então vamos começar com um pouco de contexto. Os livros de 1º e 2º Reis foram compilados por um autor desconhecido, a partir de registros reais mantidos pelos reis de Israel e Judá. Antes eles formavam um único livro chamado Reis. A divisão, queridos, só aconteceu depois com a tradução da Bíblia para o grego. E o que mais impressiona é que mesmo com tanto tempo registrado ali, a mensagem central continua atual. A Bíblia, queridos, ela continua atual. Ela é para nós hoje. Quem obedece e permanece fiel a Deus será sustentado, guiado e vitorioso, mesmo nos dias mais sombrios. Guarde isso no seu coração. Obedeça e seja fiel ao Senhor. Eu te desafio, se a sua vida não for transformada, se você caminhar com o Senhor. Então vamos ver isso primeiro na vida de Eliseu. Depois que Elias foi levado ao céu em uma carruagem de fogo, Eliseu assumiu seu lugar como profeta, um homem sensível à voz de Deus, obediente e corajoso. Vocês conseguem imaginar isso? Uma carruagem de fogo subindo com ele? É incrível. A Bíblia mostra vários milagres realizados por ele. E todos eles têm algo em comum. Foram precedidos por obediência. Ele multiplicou o azeite da viúva, ressuscitou o filho da sunamita, fez a cabeça de um machado flutuar e curou Naamã, o comandante do exército da Síria, da sua lepra. Um comandante, queridos. Essa última história nos marca muito, porque Naamã esperava algo grandioso, mas Eliseu só mandou que ele se lavasse 7 vezes no Rio Jordão. Naamã quase que desistiu. Era muito simples. Ele poderia fazer lá na terra dele. A ordem parecia simples demais. Mas quando influenciado pelos soldados que estavam ali com ele, quando ele obedeceu, ele foi completamente curado. O que nós aprendemos com isso? Que a obediência, mesmo quando parece pequena ou sem sentido, abre as portas para o sobrenatural. Aleluia! Aleluia! Seja obediente nas mínimas coisas. A palavra nos ensina em 2 Coríntios 5:7, porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Seja obediente à palavra do Senhor. Seja obediente. Agora, queridos, eu quero compartilhar com vocês um outro exemplo forte. O rei Ezequias. Ezequias reinou em Judá durante um tempo de grande ameaça. A Síria, o império cruel, já havia destruído o reino do norte, Israel, e agora queria fazer o mesmo com Judá. Mas Ezequias era um rei diferente. Ele não era como os outros demais reis. Ele confiava no Senhor. Ele destruiu todos os altares idólatras, restaurou o culto verdadeiro e buscou o conselho do profeta Isaías. Ezequias não era como seu pai. O seu pai, que era um idólatra, um desobediente a Deus, não. Ezequias fez diferente. E quando o rei da Síria zombou de Deus e ameaçou Jerusalém, Ezequias não recorreu aos exércitos. Ele orou e a resposta veio. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo
e destruiu, queridos, olha isso, destruiu 185 mil soldados inimigos numa única noite. Esse é o Deus que nós servimos. Há um exército de anjos para nos servir ao comando do nosso Deus. 2 Reis 18:5 diz: Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Sabe o que isso nos ensina? A fidelidade é uma escolha diária. E quando tudo parece estar desmoronando, confiar em Deus é o caminho mais seguro, ainda que pareça loucura aos olhos humanos. Ainda que pareça loucura aos seus olhos, seja obediente e confie no Deus que pode todas as coisas, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas o livro de 2 Reis também nos mostra outro lado. O que acontece quando o povo se desvia, mesmo depois de tudo que Deus fez? Reis como Manassés voltaram à idolatria e isso afastou a proteção divina. Deus, queridos, do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. No Novo Testamento diz, Deus é bonzinho, Deus é amor, mas Deus é justo e Ele corrige e Ele caminha segundo os seus princípios. No fim, Judá foi conquistado pela Babilônia, Jerusalém foi destruída, o templo foi saqueado, o povo foi levado cativo. Tudo isso era consequência da desobediência, algo que os profetas haviam alertado por anos. Queridos, como que a palavra nos alerta? Como que nós temos falado, olha, vigie, porque nós estamos vivendo os últimos dias, Jesus está voltando, vigie, ore mais, leia mais a palavra. Mas mesmo no juízo, a graça de Deus não desaparece. No último capítulo do livro, vemos o rei Joaquim sendo libertado da prisão e tendo seus últimos dias com dignidade em Babilônia. Isso mostra que Deus nunca abandona seus filhos completamente. Então, queridos, o que a gente aprende com tudo isso? Eu quero deixar 3 verdades para levar com você, para que você possa meditar nessas 3 verdades. Primeiro, a obediência ativa o poder de Deus. Segundo, a fidelidade protege e direciona, mesmo em tempos de crise. E terceiro, a desobediência traz consequências, mas Deus continua disposto a restaurar quem se arrepende. Aleluia! Aleluia! E para encerrar, eu quero deixar com você este versículo, que você possa memorizar e guardar no seu coração. Está lá em 2 Crônicas 16:9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Aleluia, aleluia. Se você, querido, deseja viver o sobrenatural, ser guardado em tempos difíceis e ver sua casa firmada em Deus, decida obedecer. Seja fiel à palavra e aos princípios de Deus. Ele está procurando corações inteiros, que Ele encontre o seu. Lembre, em meio às adversidades, a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus te abençoe, que você cresça cada vez mais e mais no temor e na graça do nosso Pai.